Luiz, qual a filosofia da família Barsi? Você, seu pai, nos investimentos? Vocês focam mais nos dividendos? Vocês buscam empresas também mais de crescimento? Qual a filosofia de vocês? A nossa filosofia pode ser resumida em uma frase, muito simples, que é comprar boas empresas cotadas a bons preços que paguem bons dividendos. Né? Por que bons dividendos? Porque o que vai pagar o seu boleto lá na frente, afinal, a estratégia é de carteira previdenciária, para que lá na frente você tenha uma previdência que complemente o INSS. Né? Então, essa filosofia ela foi criada lá na década de 70. Inclusive, nessa semana, a gente está muito emocionado que o trabalho técnico que ele fez lá atrás, que se chama Ações Garantem o Futuro, e dá nome hoje à nossa empresa, né? Foi reconhecido pelo Ministério da Cultura na Biblioteca Nacional. Bacana, então, é realmente um patrimônio cultural, né, do nosso país. E a gente tem muito orgulho de levar essa filosofia à frente, porque é comprovada, né? E resultados, eles vêm com o tempo. Quanta gente, ao longo desses 50 anos, não acendeu e, de repente, sumiu novamente, né? E o Barsi, não, tá aí consistentemente há 51 anos. Mas assim, o que eu acho? Que eu vejo muito vocês falarem sobre uma estratégia de dividendos. Você é focada nessa estratégia, ou seja, carteira de dividendos, ou não? Você tem aquelas ações, por exemplo, que você fala, não, essa aqui eu acho que pode ter um crescimento, ou não? Sua estratégia é mais só dividendos? Existe um estigma de que empresa que paga dividendo não cresce. Isso não é uma verdade. Obviamente que existem empresas que não pagarão dividendos. E aqui existem dois tipos de empresas que não pagam dividendos. As que não podem, e essa você deve fugir, e as que não querem. Essas a gente tem na carteira, porque um dia pode ser que ela venha a pagar. O que é muito interessante no Brasil é que a gente tem muito poucas corporations, ou seja, muito poucas empresas não têm controle definido. Então, boa parte das empresas, boa parte dos acionistas controladores acabam fazendo questão da distribuição de algum tipo de provento justamente para rentabilizar o seu próprio investimento. Né? Então, acho que hoje é uma grande diferença de você investir aqui no país. E esse foco muito grande em dividendo, lembrando que não é o dividendo a qualquer custo. Ele é o dividendo perene, sustentável. Né? Então, por exemplo, você pega uma Taesa, que tem as suas receitas corrigidas por IGPM, faz investimento, você tem lá um grande CAPEX no início, tem a TIR, né, que tem a taxa interna de retorno, e sobra um excedente de caixa, porque você tem um headcount muito pequeno, poucas pessoas trabalhando na empresa. Então, assim, você tem uma margem muito grande que você não precisa reinvestir, porque são concessões, certo? Você já tem uma receita ali previsível e corrigida pelos próximos 30 anos. Então, não tem. É mais caro você deixar esse dinheiro no caixa, porque você não tem tanto investimento assim para realizar. É só um CAPEX ali de manutenção. E o resto você distribui. E quer dizer, a empresa continua crescendo e ela consegue distribuir bons dividendos para os seus acionistas. Então, depende do perfil da empresa. Né? Então, eu acho que, independentemente se a empresa paga atualmente ou virá a pagar um dia, as empresas que as pessoas devem correr são aquelas que não podem pagar dividendos, seja porque suas margens são muito pequenas, ou enfim, um negócio extremamente cíclico. Esses setores realmente a gente não tem carteira, tipo aviação, frigorífico. A aviação Tem ações mais arriscadas, né? Luiz, aviação... se você estivesse hoje de frente com um menino de 18 anos que tá começando a investir, falei um menino porque eu já tô perto dos 40. O que você falaria pra ele? Luiz, eu quero começar a montar meu patrimônio. Você acha que eu devo focar mais em empresas de crescimento ou não? Foco mais nas empresas que pagam bons dividendos, que são mais estáveis. Lembrando que ele tá começando, né? O que você acha sobre isso? Olha, eu daria a mesma dica, eu faria exatamente a mesma coisa que o meu pai fez pra mim. Ele me deu essas ações da Ultrapar. Por 2 ou 3 anos, eu só tive ações da Ultrapar na minha carteira. Porque com R$300 eu comprava ainda no fracionário essas ações. Então, o que é muito importante pra gente? É muito melhor você ter poucas empresas na carteira e muitas ações dessas empresas do que um caminhão de empresa na carteira com pouquíssimas ações de cada uma. Porque fazendo isso, o que acontece? Você não ganha nem na valorização, certo? O que você ganhar vai ser irrisório e não ganha nem com o dividendo. Então, até o Warren Buffett tem uma frase ótima que dizem que é dele, né? Hoje em dia, qualquer coisa no mercado que falam, dizem que é do Warren Buffett. Que é muito mais fácil você encontrar poucos e bons negócios do que muitos bons negócios. Se for assim, é melhor você investir no índice logo de uma vez, num fundo passivo, que aí você sempre vai bater as carteiras ativas. Mas se for para fazer um stock picking, ou seja, selecionar empresas, não
faz sentido você ter um caminhão de empresa ali. Então, para esse jovem que está começando, eu diria, poxa, pega esses seus R$200. Inclusive, eu trouxe até aqui um breve simulador que a gente tem na nossa plataforma que chama GF+, é um simulador histórico. Se você, há 5 anos atrás, e claro, a gente não consegue prever o futuro, então temos que olhar o passado, tivesse investido apenas R$1.000, pegado lá aquele dinheirinho que a sua mãe deixou para você na poupança, enfim, você recebeu uma graninha a mais, colocou R$1.000 em Taesa. E aí, todo mês se comprometeu, ao invés de colocar R$250 na poupança, a colocar na sua carteira previdenciária na Bolsa de Valores, na empresa Taesa. Enfim, porque é uma empresa, como já disse aqui, que tem suas receitas corrigidas pela inflação. Então, teoricamente, é uma boa empresa para você se defender da inflação. Em apenas 5 anos, você teria acumulado R$30.800 em patrimônio. Sendo que você teria desembolsado 16 mil. Mas como assim? Eu tirei 16 mil do bolso e tenho 30? Como que isso é possível? 1, tempo, só com paciência e disciplina. E 2, reinvestimento dos dividendos, tá? Então, 16 mil teria saído do seu bolso, 5.900 teria saído do bolso da Taesa, te patrocinando ali todo ano para você pegar esse dinheiro e reinvestindo e construindo um patrimônio aí de R$30 mil. Isso na poupança jamais seria. Infelizmente, jamais seria possível, né? E o que eu acho bacana que você tá falando, essa questão toda de... eu escuto muito isso que o André falou, todo dia no meu Instagram. Por exemplo, Carol, eu tenho R$500, mas eu não faz sentido eu investir, não vai dar pra nada. Ou então, aqueles R$100 eu prefiro ir num restaurante, gastar ou no bar, tudo. E muitas vezes, você tá lá no bar, com um monte de gente que não te acrescenta nada, torrando o seu cartão de crédito, torrando dinheiro. E a gente vê muito isso, infelizmente. E o que eu vejo em você e também no seu pai? Vocês não são de ostentar, né? Eu não vejo uma... Não. Assim, não que eu seja contra, porque eu acho que cada um faz o que quer. Mas não vejo você falar de Lamborghini, não vejo Ferrari, não vejo, assim, grandes ostentações. E hoje, tem aquelas pessoas que são ricas e gostam muito de ostentar. E isso acontece muito, né, Luiz? A gente vê... E também tem aquelas que também não são ricas, mas também estão andando de Lamborghini. É aquela famosa... Aí mora o perigo. É aquela famosa Lamborghini que tá dividida lá em não sei quantas vezes, né, Will? O cara, divide a Lamborghini, não tem dinheiro nem pra pagar gasolina, que tá cara, viu? Acho que é gasolina, não sei se é. E ostenta muito, né? Isso acontece... Isso é uma coisa muito ruim que a gente vê nos jovens, essa fixação por ostentação, né? Não tem problema você ter bens materiais, você conquistar sonhos, comprar coisas, né? Querer ostentar, não tem problema. O problema é o timing, né? Custa muito caro você fazer isso muito cedo. Para impressionar alguém ou assim, o que quer que seja. A gente, por mais que sempre tivemos um patrimônio assim significativo, a gente sempre viveu confortavelmente, mas sem luxos. Eu nunca tive, por exemplo, mesada, como eu disse pra vocês. Não tinha. Não fui aquela herdeira, que meu pai nem me chama de herdeira, ele me chama de sucessora. Eu falei, é diferente, filha, é diferente. Então, eu nunca tive o cartão Black limitado. Não, meu pai sempre me forçou a querer que eu conquistasse as minhas coisas, né? Porque cavalo dado não se olha os dentes e você também não valoriza muito, né?